Olá, eu sou Marília Damião e começa agora mais um Papo Energético com Go Green, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, lançamos papos incríveis sobre energia e suas vertentes, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. Hoje falamos sobre eficiência energética, tema crucial não apenas para a sustentabilidade ambiental, mas também para a competitividade e a saúde financeira das empresas. Vamos explorar juntos desde os conceitos mais básicos da eficiência energética até as soluções mais avançadas e os impactos de longo prazo que essas iniciativas trazem. Então, para falar desse assunto, recebo hoje a Delfina Terzaghi, que é gerente de Site Development da BASF. Bem-vinda, Delfina. Olá, Marília. Muito obrigada pelo convite. A gente atua numa área de serviços internos dentro da BASF, com atuação na América do Sul, que dentre outras frentes a gente dá suporte aos sites produtivos da região no desenvolvimento de estudos de eficiência energética e também na implementação do sistema de gestão de energia atendendo o requerimento da ISO 50001. Então é um tema eficiência energética que a gente gosta bastante e é um grande prazer a gente estar aqui conversando com vocês. E vamos ter também o Bruno Romero Magalhães, também da BASF, que é analista de projetos. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Marília. É um prazer estar aqui com vocês, aqui, participando desse podcast, podendo falar um pouquinho mais a respeito de eficiência energética, sistema de gestão de energia e como a gente atua dentro da BASF aqui para a região com sites de produção. E para fechar nossa mesa redonda, a Andressa Rodrigues, que é diretora executiva de certificação e sustentabilidade da Bureau Veritas. Bem-vinda, Andressa. Olá, Marília. Olá, Delfina, Bruno. Queria muito feliz em bater esse papo com vocês hoje, falar sobre eficiência energética e trazer um pouco mais do mundo de certificação para esse processo. Então, para a gente começar nosso papo aqui, vou fazer uma pergunta aqui para vocês responderem aqui para começar. Delfina, eu queria que você falasse um pouco qual que é o pontapé inicial para as pessoas, e especificamente, para as empresas trabalharem com eficiência energética. Bom, Marília, contando um pouco da nossa experiência, basicamente na BASF o tema da eficiência energética é conhecido há bastante tempo, mas a gente tem um programa que começou 10 anos atrás, que a gente chama de EEE, Excelência em Eficiência Energética. E, basicamente, o pontapé, de alguma forma, até para esse projeto, que começou como um projeto pequeno e acabou virando um programa regional, foi a criação de um time, Então, contar com uma equipe, colocar todo mundo na mesma página, foi um ponto bem importante para a gente começar a tratar o tema da eficiência energética. Então, basicamente, um time multidisciplinar com pessoas das operações, pessoas de manutenção, da engenharia, de tantas outras áreas, que acabam ficando envolvidas de alguma outra forma, foi bem importante. E é claro, a gente parte porque tem algumas metas, definidas para serem atendidas, então, isso obviamente também é um ponto importantíssimo para a gente começar, a tratar a eficiência energética dentro de uma empresa. Queria complementar aqui, que falando um pouco sobre as empresas que estão pensando hoje em dar esse passo, a gente sabe que a BASF hoje tem aí um processo muito bem desenvolvido e desenvolto com uma equipe específica, mas se a gente olhar para uma outra parte da nossa do volume de empresas que a gente tem hoje no Brasil, essas que estão se perguntando como elas podem começar, qual seria o primeiro passo, eu acredito que o primeiro passo para que essa empresa consiga descobrir o que ela deve fazer é fazer uma análise dessa matriz energética, olhar primeiro o que ela consome, qual é a principal fonte de energia dessa empresa, se ela é combinada ou não, ou seja, se ela é só elétrica ou ela tem gás, diesel, carvão, entre outras, e entendendo isso, de onde vem o principal consumo, qual é o principal consumo dentro desse processo. E aí, para você que está ouvindo a gente, você sabe exatamente o que é eficiência energética? Quando a gente fala em termos simples, trata-se de usar menos energia para realizar as mesmas tarefas ou produzir a mesma quantidade de bens e serviços. Isso não só reduz os custos operacionais, mas também diminui a pegada de carbono e contribui para um planeta mais sustentável. Então, o planeta agradece, a sociedade e a economia, todo mundo agradece.
Então, por isso, a gente vai continuar nesse papo para entender como que a BASF tem aplicado isso. E aí, Delfine e Bruno, eu queria que vocês comentassem mais esse programa que vocês comentaram do Triple E. Como é que funciona e como é que isso tem sido feito aí dentro da empresa? Legal, Marília. Então, o programa EEE, como comentei, né, Excelência e Eficiência Energética, começou como um pequeno projeto em 2015, no site de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, onde a BASF tem um site produtivo com 13 plantas de produção. Começou como um pequeno projeto com poucas pessoas, mas um time, né, focado em basicamente, né, estruturar esse projeto que tinha como objetivo principal aumentar a competitividade da empresa através do aumento da eficiência energética, buscando, né, obviamente também a redução de custos da energia de forma sustentável e a diminuição dos impactos ambientais na região. Então, o programa foi motivado por diversos desafios na época, né, externos e internos, como, por exemplo, um aumento constante e significativo dos preços da energia, também algumas mudanças internas de metas, enfim, que foram também parte dos drivers, né, que motivaram também a criação do projeto. E a gente fala muito que começou como um pequeno projeto e acabou se tornando um programa. Como eu comentei, começou um site produtivo e hoje já está presente, né? Ou a gente fala que o EEE acabou fazendo rollout, né, para 7 sites da região. E basicamente o programa contou, né, com 5 pilares. Um deles foi a parte da matriz energética, como a Andressa estava comentando também. Então foi feita toda uma análise. O pilar de benchmarking, então é muito importante que até hoje a gente mantenha esse benchmark com empresas, com fornecedores, para a gente também se manter atualizados, o que tem no mercado, que a gente possa trazer também dentro das áreas, né? O pilar de oportunidades, que basicamente foi o coração do programa, buscar oportunidades de melhoria dentro das áreas produtivas, com o objetivo de aumentar a eficiência energética. E o pilar de comunicação e engajamento, que também é fundamental, né? Comunicação, comunicar para engajar, então também é importantíssimo a gente manter os times, né, engajados na mesma página para basicamente contar com o apoio das diversas áreas, das diversas pessoas que precisam contribuir, né, para basicamente atingir, né, os objetivos do programa. E por último, o pilar da ISO 50001, né, o Sistema de Gestão de Energia. Então, foi também através desse projeto, né, do EEE, o mesmo time de trabalho que estruturou, há 10 anos atrás, o procedimento e ferramentas que a gente utiliza até hoje para a implementação do Sistema de Gestão de Energia nos sites da região. Então foi feito um benchmark com equipes do global, da BASF, né, globalmente, também muita análise, né, da própria norma, buscando também como levar basicamente todo que os requerimentos da norma a ferramentas mais práticas. E realmente foi um resultado muito bacana, muito bem estruturado, que, como eu falei, a gente utiliza até hoje. Não, perfeito. Acho que complementando um pouco também isso que a Delfina estava comentando, né? Então foi uma estrutura que começou no site de Guaratinguetá. Então, como ela comentou, foi uma equipe menor e hoje a gente, dentro desses outros sites, a gente acaba tendo contato com mais de 80 pessoas, né? Chegando aí não só aqui no Brasil, como também aqui na região do Chile e da Argentina, né? Que a gente acaba trabalhando na América do Sul. Então é um trabalho que a gente conseguiu replicar tantas atividades aqui nas plantas de produção do site do Brasil, como nas plantas de produção de outras localidades. Então, mostrou um modelo muito efetivo e eficaz nos temas relacionados à parte de eficiência energética e nos resultados almejados. Com certeza não foi fácil, né? Então, já faz bastante tempo que estão trabalhando nisso. E eu acho que tem uma questão que a gente já falou em outros episódios relacionados à eficiência energética, que existem etapas a ser feitas, né, em ordem, né? As coisas, né, existem uma lógica de como se implementa uma ação de eficiência energética, né? Aí, Andressa, se você puder comentar um pouco, assim, de forma geral, como que é, né, esse passo a passo, e aí depois acho que a Delfine e o Bruno podem complementar como que para eles foi executar esse passo a passo dentro de uma operação de uma indústria química pela primeira vez aí, especificamente aí para isso também.
O objetivo é sempre você obter o máximo de resultado com o mínimo de consumo de energia. Então, toda empresa ela busca aí, né, alguns principais pontos, mas a redução de custos é um deles, a sustentabilidade ambiental, a conformidade regulatória com as novas legislações, e cada vez mais, né, a gente tem tido olhares para a regulamentação nesse sentido. Competitividade, com certeza uma empresa ela que tem esse olhar de eficiência energética, ela traz uma redução de custo e melhora a sua competitividade em preço, em qualidade de gestão dos seus negócios, em produção. Processos e equipamentos também, né, porque tem aí com certeza uma eficiência com relação a visando o lucro, e a cultura organizacional, que eu acho que é um pilar essencial nesse processo. Sem a conscientização dos colaboradores, sem a conscientização dos stakeholders, a gente fala que nenhum, né, processo de certificação ou regulamentação ou análise nesse sentido, ele é possível. Então, ter o envolvimento de todos os colaboradores e principalmente dos principais stakeholders das áreas envolvidas é fundamental. Bom, em relação à parte de execução, Marília, como a gente segue, então, como já foi comentado anteriormente, a gente tem diversos pilares aí referente à parte de eficiência energética dentro do programa, mas de uma forma geral a gente inicia com uma auditoria energética para a gente ter uma avaliação detalhada desse consumo de energia, referente ao processo, definição de fronteiras, alcance do sistema de gestão, né? Então a gente identifica, baseado nesses dados, qual é o perfil de operacional da planta para definir um plano de ação, né? Dessa forma, a gente consegue identificar quem são as pessoas necessárias para serem envolvidas, então time de manutenção, time de projetos, time de parte legal, o pessoal de processo, então trabalhando aí com um time multidisciplinar para a gente seguir com o plano de ação nessa implementação do procedimento. Referente às atividades que a gente já tem pré-definidas, né, as principais delas seria a parte de monitoramento de energia, análise dos dados que a gente identifica para poder definir por onde a gente vai começar, né, em relação aos maiores usos de consumo de energia, quais são ali os bad actors na parte de consumo e onde a gente tem os maiores potenciais de oportunidades e onde a gente vai ter a melhor oportunidade de ganho, né, dentro sendo com uma atividade de ganho rápido, ou seja, uma atividade de um projeto a longo prazo, né. Então, muitas vezes a gente acaba tendo a necessidade de ter uma inspeção no local, né, não necessariamente a gente precisa dos dados analisar sempre de forma remota, né? É interessante a gente sempre estar junto com a equipe do local para fazer essas identificações, para poder fazer esse trabalho. Referente ao procedimento, como a gente acaba seguindo a abordagem junto às áreas, como uma área de serviço, a gente inicia com uma auditoria energética, verificando os potenciais áreas de ganho, sendo as melhores oportunidades para a gente iniciar os processos de melhoria contínua. Então, a gente começa verificando quais são os dados de consumo de energia, os monitoramento da parte de quais são as energias mais significativas, como já foi comentado anteriormente. Posteriormente, a gente, dentro dessa identificação dos maiores consumidores, a gente identifica quais são as melhores oportunidades para poder dar seguimento nos projetos, seja um projeto de ganho rápido de energia, ou seja um projeto maior a longo prazo, né? A gente analisa todos esses dados de uma forma sistemática, né? Então a abordagem ela nunca pode ser pontual, olhando só um sistema, a gente tem que olhar o sistema como um todo. Muitas vezes a gente tem que estar fisicamente nos locais para poder fazer a inspeção de equipamentos, de sistemas, junto com o time operacional. Então a gente acaba definindo, né, uma equipe operacional multidisciplinar, como foi comentado também anteriormente, juntando equipe de manutenção, processo, produção, time de excelência operacional das áreas, né, para melhoria contínua, e a gente acaba suportando essas áreas para a definição de um plano de ação para a execução desses projetos, dessas melhorias, e essas melhorias elas suportam a base, né, a criação do sistema de gestão de energia. Dentro do sistema de gestão de energia como um todo, a gente
acaba seguindo como se fosse um ciclo PDCA, né, de trabalho. Então a gente inicia com a parte de revisões energéticas, seguindo toda a parte da norma, a questão de definição de indicadores, definição de metas. Então, dentro desse segmento, junto com a equipe, o plano de ação é traçado dentro de um cronograma, e baseado nesse cronograma, as pessoas têm as suas responsabilidades, e dentro dessas responsabilidades a gente consegue seguir para conseguir atingir essa certificação. É muito bacana ouvir a estrutura de vocês, né? A gente, né, GreenYellow, como uma empresa que trabalha, né, na execução e apoiando clientes para fazer eficiência energética, é muito raro a gente encontrar empresas que têm uma estrutura tão robusta de gestão de energia, né? Então, enche os olhos, vamos dizer assim, né? Enche os ouvidos, no caso, né? A gente falar disso e ter um sistema tão robusto implementado como vocês têm, e comprovado, né? Não é algo novo e vocês já têm trabalhado há muito tempo. Andressa, eu queria que você comentasse um pouco mais desse sistema de gestão. Eu acho que comentar um pouco mais da ISO 50001 é uma ISO que não é muito conhecida, assim, de forma, né, super difundida, né? Obviamente que, né, tem segmentos que são mais ou menos conhecidos, mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o sistema de gestão, a importância e como que você vê a aplicação da ISO, né, e como tem crescido também. Bom, basicamente eu vou passar aqui por alguns itens, até retomando um pouco do que o Bruno até já falou. Para realizar, acho que o primeiro passo ali, a ISO 50001, ela tem como objetivo realizar uma análise de maturidade energética dessa empresa, né, seja ela qual for. Eu acho que o que é muito importante falar aqui também é que é independente do tamanho ou segmento da empresa. Verificar o nível atual de controle, de monitoramento e de eficiência energética que envolve, né, medir o desempenho energético que já existe e comparar isso com os padrões que são recomendados. Além disso, a ISO tem como objetivo identificar quais são os gaps de conformidade. Então, a gente faz uma avaliação das diferenças entre as práticas, né, do que a empresa atua ou representa, possui hoje, com o que é requerido, né, referenciado pela ISO. Então, essas ferramentas são utilizadas dentro, né, desse processo como ferramentas de auditoria, de checklist. A gente faz mapeamentos e adequações nesse sentido, entende versus o que a empresa tem, o que ela tem de materiais e documentações relacionados a esse processo. E também, no processo de implementação, a gente faz e garante aí o engajamento da liderança, né? Nesse sentido, para garantir muito a implementação, como a Delfina até comentou aqui, né, a importância do envolvimento desses stakeholders, da liderança envolvido nesse processo, que ele é primordial para o sucesso dessa implementação, né, e também para que você consiga garantir aí os próximos passos de verificação da infraestrutura, estabelecer metas e objetivos energéticos com base nessas avaliações e também garantir que você vá capacitar e suportar a equipe que vai estar envolvida nesse processo. Então, a mudança organizacional desse processo, né, a partir da adoção de uma ISO 50001, ele tem que estar muito atrelado, envolvido com a cultura da empresa e com o envolvimento de todos. E eu sempre bato muito nessa tecla, porque isso é um pilar primordial. Obviamente também que esse processo tem aí custos e investimentos necessários da companhia e de tecnologias olhando para isso, novas soluções que podem ser implementadas, e o monitoramento e análise dessas informações, que é primordial para que você consiga retroalimentar o processo, né, e garantir a eficiência desse processo a médio e longo prazo. Gostaria de acrescentar um ponto que a Andressa falou, até enfatizar o que ela trouxe. Quando a gente faz a implementação do sistema de gestão de energia, ou vai começar, né, no processo de implementação
para um novo site produtivo, a primeira coisa que a gente faz é justamente montar equipes de trabalho. Então, a gente define quais as pessoas, as áreas, né, chaves que precisam se juntar, né, nessa equipe para começar a trabalhar na estruturação do sistema de gestão. É importantíssimo, como a gente já conversou, né, e até como a Andressa bem colocou, a participação das pessoas, né, o engajamento dessas pessoas, o conhecimento dessas pessoas. Nós, por exemplo, como eu falei no começo, somos áreas de serviço, a gente está no suporte, na estruturação, então a gente conhece a norma, tem experiência na implementação em diversos sites, mas o conhecimento da planta, dos processos, são justamente as pessoas daquela área, né, daquela planta produtiva. Então, é super importante que a gente comece com com a definição do time. E não só a definição do time, mas também a gente define muito bem quais que são os papéis e responsabilidades de cada uma dessas pessoas. Então, isso para nós também é de alguma forma, né, uma ferramenta, um primeiro passo que tem apoiado bastante para a gente começar da forma certa, né? Eu queria só adicionar aqui que tem um ponto que é importante falando sobre isso, né, Delfina, que é o alinhamento de metas realistas, né? Eu acho que é muito importante para as empresas pensarem que não adianta você colocar uma meta que você não vai atingir, né? Começar o processo fazendo análise e colocando metas que são atingíveis e possíveis pela companhia é um ótimo primeiro passo também. Totalmente, Andressa, e também falando dessa questão, né, de definir uma coisa, né, que seja atingível, a mesma coisa acontece com os planos de ação. Então, quando a gente tem conversado com algumas empresas, né, que buscaram a gente para fazer um benchmark, como que a gente trabalha, né, o tema da eficiência energética também, e a gente percebe que muitas vezes tem aquele mito, né, de que ter um sistema de gestão de energia é só investimento, né? Ou que para melhorar ou buscar oportunidades de eficiência energética tem que fazer grande investimento. E a gente sabe que não é necessariamente isso, né? Que tem outras formas de voltar, né, nas condições, né, originais, né? Ou até fazer uma revisão dos parâmetros de processo, enfim. Então tem diversas melhorias que podem ser feitas sem grandes investimentos. E tudo isso tem que estar também bem calibrado, bem alinhado dentro da empresa. Você trouxe um conceito, Delfina, muito legal, que é que nem tudo precisa já ser maquinário, né, retrofits, etc, né, então aqui na Greenland a gente fala muito de um conceito de uma pirâmide energética, né, então, né, imagine aí uma pirâmide, né, na base dela, a parte maior, existe um mato alto de várias coisas operacionais, como você comentou, de processo, de, às vezes, automações simples, horárias, não precisam nem ser automações super robustas, né, então, algumas automações e coisas operacionais, você já resolve ali uma grande parte de desperdício de energia que você tenha, para depois, né, uma próxima etapa dessa pirâmide, você partir ali para ações, né, que vão exigir um pouco mais de investimento, retrofits, né, alguma questão nesse sentido, e por fim, a gente às vezes quer falar por último, geralmente, de energia renovável, né, porque a ideia é que você também compre uma energia renovável que seja otimizada, né, então, não é que não adianta comprar energia renovável para um consumo que não tá, né, que não é otimizado, mas o melhor dos mundos seria você ter um consumo otimizado e também comprar energia limpa, né, então, gostei que você trouxe, né, que essa visão de que não é só investimento, né, tem muita coisa dentro da eficiência energética que esbarra em processo, né, o dia a dia das pessoas, como elas trabalham, enfim, e que é importante também ser considerado na hora de pensar nesse plano de ação complexo aí que vocês comentaram também. É isso mesmo, Marília, e é um fato, né, que muitas vezes a gente precisa fazer investimentos, né, é necessário, mas eu acho que é isso aí, né, não é só uma questão de grandes investimentos. E só voltando a um ponto que você trouxe, a questão de energia limpa, a gente gosta muito de uma frase que é a energia mais verde, né, a energia que não se consome, que não se usa, né, então, de fato, não é só questão de mudar para energia limpa, energia verde, mas manter a eficiência energética, porque desde que a gente não consoma, é ainda melhor, né. E esse ponto, Marília, se você me permite também pegar o gancho da pirâmide, que é algo que a gente fala bastante diariamente, e
justamente com esse exemplo da pirâmide, a gente tem essa conversa com as áreas, né, como foi comentado anteriormente também pela Delfina, desse suporte das definições e papéis, sempre é um questionamento de continuar com a melhoria contínua, né, o que a gente vai fazer, como que a gente vai seguir, quando que vai chegar num ponto que a gente não vai ter algo a melhorar. Daí quando a gente olha para esse modelo da pirâmide, sempre tem alguma coisa para olhar, né? Sempre tem algo voltado para a parte operacional, sempre tem algo voltado para a parte de manutenção, projeto, ou já para a parte de investimento. Então, quando a gente utiliza, né, essa metodologia também, que como você comentou, é muito bacana ver essa ideia, né, que é um conceito muito bacana sendo comentado, a gente consegue trabalhar sempre em diversas áreas com diversas pessoas, então, muito legal. E aí, eu queria entrar um pouco na prática. Então, a gente falou muito de implementação, né, alguns desafios aí que surgiram e de etapas. E aí, Bruno, se você puder comentar, aproveitar, quais ações que vocês já implementaram, quais são as tecnologias, talvez, que vocês têm visto que tem dado mais resultado para vocês em termos de retorno, né, vamos dizer isso, né, porque as pessoas também esperam retorno da eficiência energética. Eu acho que um ponto bacana, Marília, até dentro do que você tinha comentado, a base da pirâmide, né? Vamos começar aí pelo conceito. Muita gente inicia pelo mato alto, né? Como você mesma comentou, atividades de melhoria, voltar, como também a Delfina passou, voltar às condições iniciais de projeto, identificar ali o que é necessário a gente seguir dentro do processo, identificar quais são as necessidades do processo, da produção, e trabalhar para voltar essas configurações iniciais, processos de manutenção, então verificar se a manutenção daqueles equipamentos estão seguindo da melhor forma possível, se aquele sistema que está implementado, ele é o mais ideal para aquela solução, né? Aquela solução é a mais ideal para a necessidade, e aí a gente começa a evoluir dentro da pirâmide e seguir para os próximos passos. Então, parte de recuperação de calor, melhorias de processo. Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos que a gente trabalhou dentro da BASF de sistemas que tinham perda de calor com processo de resfriamento, e a gente conseguiu aproveitar esse processo de resfriamento para aquecer dentro da mesma produção ou um outro sistema, né? Então, fazer esse balanço energético dentro da própria linha de produção para fazer reaproveitamentos de calor, reaproveitamentos de matéria-prima, né, dentro do próprio processo, voltado para essa parte de energia também, aí controles, né, relacionado à temperatura, se é aquela temperatura necessária que a gente precisa ou não, como é a automação, como ela é realizada, se os parâmetros de automação eles estão dentro da necessidade ideal, dentro do próprio sistema. Em relação à parte de, pegando essa parte de automação e controle inteligente, conversando aí a gente tem, como a Delfina também comentou, esses outros papéis definidos e responsabilidades com outras áreas de serviço ou outras áreas de negócio, a gente consegue fazer benchmarks internos dentro da própria empresa para identificar oportunidades que estão sendo trabalhadas, isso tanto aqui na região como fora, para poder trazer para cá, para a nossa realidade, projetos que estão sendo implementados externamente, ou até fornecer informações de algo que a gente está implementando aqui para fora, né? Outras tecnologias que a gente tem trabalhado também, identificando com outros parceiros da própria empresa, né? Algumas tecnologias aplicáveis, desenvolvendo soluções para poder reduzir o consumo de energia ou aplicações, né? Então, alguns sistemas, por exemplo, hoje que a gente tem de digitalização, que eles eram aplicados para algumas verificações de acesso, verificações, controles de monitoramento de dados, a gente está conseguindo fazer essas análises de dados e identificar oportunidades baseadas em parâmetros de processo, né? Então, acho que isso dentro da pirâmide novamente, né, já seria as iniciativas com menos gasto, né, a gente se trabalhar, e seguindo ali já para novas iniciativas, né, quando a gente já acaba estressando bastante ali essa questão de processo, de melhoria com as outras áreas e trazendo essas informações externas, né, ou de parceiros, a gente acaba seguindo aí para troca de equipamentos, né, então buscando novas opções com fornecedores de soluções para equipamentos para a gente substituir, a gente sabe que aí acaba tendo um custo um pouco mais alto, mas como a gente já vem trabalhando dentro do sistema para as melhorias, a gente consegue identificar boas oportunidades, né, e entender a melhor solução para trocar o equipamento e reduzir ali dentro do plano de negócio, né, que a gente, um estudo técnico financeiro, ver qual que é a melhor solução e chegar ali num cenário ideal para o nosso cliente interno, né, para a área de negócio.
E depois a gente passa aí para a parte de energias renováveis. Ainda a gente ainda está trabalhando bastante, né, em relação à parte de energias renováveis. Hoje a gente já tem já alguns estudos, algumas soluções voltadas para isso também que já foram estudadas para alguns sites, mas o que muito hoje a gente acaba trabalhando é bem ali no início e no meio da pirâmide, né, até a parte de troca de equipamentos, fazendo como voltando novamente, quando eu tinha comentado, voltando às condições ideais de projeto, olhando bastante, esse olhar muito bacana para manutenção, né, que dentro do nosso cenário aqui do Brasil e da região é um cenário muito forte por conta dos custos que a gente tem, né, mais altos que outras regiões do mundo, né, para a questão de uma troca de equipamento. A gente tem algumas outras dificuldades em relação à parte de custos de importação, os custos locais, tarifas, taxas, impostos, que outras regiões a gente tem um pouco mais de facilidade. Então, o cenário aqui do Brasil, essa parte de manutenção, ela tem um papel muito importante, né, na relação na eficiência energética. E aí essas melhorias de processo e identificação de automação e controle de processo como um todo. Você falando, eu fiquei pensando como vocês controlam tudo isso, né? Então, você comentou um pouco, né? Tem uma questão, entendo, de priorização, vamos dizer assim, de ROI das ações, né? Entendo que isso acho que é um KPI importante para vocês. Mas, Delfina, se puder comentar também que outros KPIs vocês acompanham, ou como que vocês medem o desempenho desse sistema de gestão de vocês? Muito bom. Como a gente comentou, então hoje a gente trabalha com a estrutura, né, do sistema de gestão de energia, certificado aí pela ISO 50001. Então a gente segue algumas indicações, né, dentro da própria norma, mas de forma geral, né, acho que isso depende muito do tipo de processo, tipo de indústria, né. No nosso caso, a gente utiliza bastante consumo específico. A Andressa comentou um pouco hoje também a respeito. Então a gente utiliza, né, o consumo, seja com base no produto final, no intermediário. Aí depende muito, como eu falei, do tipo de processo, mas basicamente o habitual que a gente considera é consumo específico. Mas eu acho que, independente do indicador propriamente, o que para mim é bem interessante, né, que traz a ISO 50001, né, o sistema de gestão da energia como conceito, é a linha de base. Então, basicamente, considerar, né, se comparar, né, em questão de performance com um histórico de dados, né, que seja representativo do seu sistema, do seu perfil, e para isso, óbvio, né, é necessário fazer uma coleta de dados, uma análise estatística, entender, né, o modelo que representa melhor, né, seu perfil de consumo. Então, para mim, independente da definição do indicador, eu acho que essa forma de comparar que é bem interessante, porque de fato você tem uma medição de performance, ou consegue analisar a performance de uma forma muito mais detalhada até. A ISO 50001, que é uma referência internacional, ela serve justamente para isso, para auxiliar a empresa a estabelecer esses requisitos, né, fazer essa implementação e manter e melhorar esse processo ao longo dos anos. Então, ela auxilia na organização, né, na organização desse processo e auxilia, inclusive, as empresas a alcançarem essas melhorias que são mensuráveis do desempenho energético, porque isso é reavaliado a cada ciclo. E aí, Andressa, eu entendo também que essa ISO, ela deve se transformar ao longo do tempo, né? Então, quando ela foi criada, talvez muitos processos e tecnologias não existiam, né? Como que a ISO, né, talvez mais especificamente a ISO 50001, como que ela trata a questão da eficiência energética e a evolução disso, e como que são as tendências que você vê que para onde essa ISO deve ir? A gente tem hoje, Marília, uma influência, inclusive, muito grande, dada pela discussão de sustentabilidade, influência no meio ambiente. Então, a eficiência energética, ela tem sido muito drivada por esse processo. Então, dando um pouco esse olhar de sustentabilidade e como a eficiência energética pode ajudar as empresas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, contribuir para a mitigação dessas mudanças climáticas, eu acho que esse é um dos caminhos, e eu vejo isso acelerando, né, esse processo se acelerando ao longo dos anos, muito por conta dessa possibilidade de diminuição de impacto ambiental
né, das atividades industriais, e muito alinhada a essas metas e regulamentações ambientais também. E aí estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo aqui, e aí eu queria falar um pouco de um benefício talvez menos tangível, que é a questão de impactos na competitividade das empresas, né, na sustentabilidade, como que, né, vocês aí gostaria que cada um pudesse falar, um pouco de como vocês enxergam que a eficiência energética impacta as empresas nesses pilares, sustentabilidade, da competitividade, para a gente poder fechar aqui a nossa conversa de hoje. Então, vou em ordem alfabética, vai, Andressa. Bom, a Delfina comentou muito aqui que né, há um mito de que esse processo de eficiência energética passa por custo, quando na verdade custo adicional para a empresa, quando na verdade há um olhar para a redução, né, de custos operacionais. Então eu acho que esse é um pilar fundamental nesse processo, né? Você poder dar a possibilidade de oferecer produtos e serviços a preços mais competitivos. Então você ganhar vantagem competitiva por meio desse processo de adoção, seja por adoção de novas tecnologias, de práticas de eficiência industrial, operacional. Eu acho que é o principal, um dos principais pilares desse processo. E aí, quando a gente fala dentro do processo de olhando para esse viés mais sustentável que eu acabei de mencionar, eu acho que isso traz uma visibilidade da companhia e ajuda a empresa a ter mais atratividade para investimentos, para clientes, porque mostra a consciência sustentável que essa empresa tem, então ela se posiciona melhor no mercado, traz mais a capacidade de adaptação a essas exigências que ainda não existem em sua totalidade, mas também vão existir. Esse processo, esse mercado está se regulando de forma agora muito mais rápida. Então, essa empresa garante que ela está na frente quando ela consegue definir esses processos agora, nesse momento em que a gente não tem regulação para todos esses quesitos. Bom, Marília, eu acho que vendo essa questão de eficiência energética, a parte de sistema de gestão de energia para sustentabilidade de negócio, né, quando a gente olha muito para a parte de custos, com a parte dos projetos de melhoria contínua, eficiência energética, redução dos custos operacionais, a gente consegue aumentar essa lucratividade da empresa, como já foi comentado, né, a gente tem alguns casos de envolver não só dentro dessa equipe multidisciplinar, equipe também da parte de custos para poder nos suportar e a gente ter essa troca de ideias e direcionamento com o time de custos, né, dentro das áreas. Acho que, claro, também a parte de impacto ambiental, né, a gente está em acordo aí com os planos globais e imagem da empresa em relação ao atendimento de alguns requisitos e requisitos hoje que existem dentro dos países, né, que a gente atua também dentro da região, como também alguns requisitos futuros que podem vir a ocorrer, então você já está preparado para essa futura necessidade que já venha também, ou uma necessidade de cliente, né? Hoje a 50001, ela não tem não é obrigatória, né, para essa implementação nos casos que a gente encontra, mas futuramente a gente pode ter esse aumento da demanda, né, dos clientes e partes interessadas para as metas das empresas relacionadas à parte de eficiência energética, a gente já vê esse direcionamento em alguns casos. Em relação a parte de instalações, né, da planta em si, a gente consegue, visando as atividades de eficiência energética também, como a gente comentou anteriormente, parte de manutenção, a gente consegue ter um aumento da vida útil dos equipamentos, que também acaba corroborando para o aumento da sustentabilidade do negócio, porque você consegue manter a eficiência daquele equipamento que já está instalado em um ponto de funcionamento ótimo por mais tempo, né? Então você acaba reduzindo seus custos de manutenção, você diminui suas necessidades de parada de planta, de atuação dentro dos equipamentos, você consegue ter aí uma melhor qualidade, sendo na parte de utilidades, por exemplo, dentro de equipamentos voltados para a parte de utilidades, qualidade de entrega daquele produto que está sendo gerado, né? Mesmo assim, e acaba você gerando também
um aumento de vida útil também dos sistemas de produção de uma forma geral, então isso acaba tendo menos parada, você tem, como comentei, você acaba tendo uma maior eficiência de produção e isso acaba gerando um suporte, né, cada vez maior para a sustentabilidade do negócio. Em relação ao meio, né, acho que de forma geral, até um exemplo bacana disso que a gente está fazendo aqui agora, eu acho que é um exemplo disso, é essa promoção de parcerias e colaborações para gerar multiplicadores a respeito do tema, né? Quando a gente tem um tema importante para áreas diferentes, pessoas diferentes, empresas diferentes, e isso acaba se evoluindo em conjunto, né? Quando a gente tem essa colaboração e essas parcerias, é muito bacana que a gente consegue identificar novas oportunidades, consegue identificar novos parceiros, consegue identificar novas soluções e trabalhar aí todo mundo para essa melhoria contínua, né? Sendo para quando a gente tem uns exemplos também para 9001, 14001 e outras normativas, né, que acabam trazendo essa parte de melhoria contínua, mas que a gente consiga sempre buscar o melhor objetivo, que seria o sucesso do negócio. Legal, eu queria até aproveitar para comentar, pegar esse gancho do Bruno, que ele mencionou que realmente não é uma norma obrigatória, né? A ISO é um standard global que é voluntário das empresas, mas muito utilizado hoje por grandes empresas para setar processos para sua cadeia de fornecimento. Então, isso está muito atrelado à competitividade, né? E aí, com esse movimento para eficiência energética, cada vez mais as grandes empresas vão setar, a ISO podem setar, né? Esse processo como um balizador para fornecimento, e você já está, né? A empresa já está preparada nesse processo, com certeza pode trazer muita competitividade na cadeia de fornecimento também. Bom, muito difícil complementar depois do que foi muito bem falado aí pelo Andressa, pelo Bruno, mas eu só gostaria de trazer de novo o objetivo do nosso programa de eficiência energética, que a gente comentou no começo, que é basicamente aumentar a competitividade da empresa, aumentando a eficiência energética, reduzindo custos de forma sustentável e reduzindo o impacto para o meio ambiente. Eu acho que o objetivo do programa que a gente lançou, né, 10 anos atrás, descreve muito bem a conexão, basicamente, entre essas três coisas, né, competitividade, eficiência energética, custo. Como o pessoal já falou, basicamente, eficiência energética se traduz de forma automática, redução de custo, né? Então, isso está naturalmente, né, diretamente conectado com competitividade. Bom, acho que então é isso, gente. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigada, Andressa. Prazer aí conhecer um pouco mais da ISO 50001, que não conhecia tanto, acredito que muitos ouvintes também não vão conhecer. E Bruno e Delfina, obrigada aí por apresentar o programa da BASF. Acho que foi muito, muito bom para a gente saber que existem cases reais, práticos e que realmente já estão aí em funcionamento. Quero agradecer você que ouviu a gente também até aqui. Te convido a seguir a Bureau Veritas, a Andressa, o Bruno, a Delfina, a BASF nas redes sociais. Não esqueça da Greenyellow também. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.